Desobsessão, livro escrito por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo Espírito André Luiz. Desobsessão é o 15º livro da série André Luiz, também chamada de série Nosso Lar. Cada um desses livros reportam a uma condição espiritual no mundo espiritual, a condição nossa aqui na Terra, como que vai refletir na nossa chegada no mundo espiritual, e as atividades, os trabalhos que tem no mundo espiritual para nos ajudar. Então cada um aborda o tema próprio, cada um aborda o tema e a condição ali presente. Nesse livro Libertação, eu considero ele como o hino da vitória do amor, quando dentro de um processo de obsessão extremamente grave, o Gubbio abdica de tudo, magistralmente ele chega àquele grupo de espíritos e consegue fazer um trabalho magistral de recuperação e de desobsessão. Vale a pena a gente dar uma estudada, mas não vamos estudar aqui o Desobsessão. Um livro diferente. Lembrando que esse primeiro texto é ditado pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Lucas capítulo 8, versículo 30. Atendendo ao trabalho da desobsessão, nos arredores de Gádara, vemos Jesus a conversar fraternalmente com o obsesso que lhe era apresentado, ao mesmo tempo que se fazia ouvido pelos desencarnados infelizes. Importante verificar que, ante a interrogativa do mestre, a perguntar-lhe o nome, o médium, consciente do processo que sofria por parte das inteligências conturbadas e errantes, informa: chamar-se Legião. E o evangelista acrescenta que o obsediado assim procedia, porque tinha entrado nele muitos demônios. Então a gente vai fazer voltando aqui para a gente poder fazer o comentário. Primeiro, qual o teu nome? Ele responde: Legião, e aí Lucas esclarece que tinha entrado nele muitos demônios, muitos espíritos. E o trabalho de desobsessão, Jesus, quando chega em Gádara, ele vai conversar com ele, desce do barco, chega em terra firme, e esse jovem então vem até ele. E esse jovem vivia acorrentado, e ele muitas das vezes ele arrebentava as algemas e ficava mais dentro do cemitério. Bom, agora a gente já está. Quando ele diz chamar-se Legião porque era muito, mas eles também dizem o seguinte: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, Filho de Deus. Então, eles sabiam quem era Jesus. Eles entenderam quem era Jesus. Assim também como os espíritos obsessores sabem quem somos nós. Sabem quem somos nossos protetores. Sabem até onde a gente pode ir, até onde eles podem ir. Eles sabem, mas às vezes tentam fazer outras coisas. Então ele era possuído por várias inteligências errantes e conturbadas, e esse capítulo 8 vai começar lá mais ou menos pelo versículo 20, toda a narrativa de como que ele se porta e como se dá o processo de diálogo entre Jesus e os espíritos. Então esses espíritos saem, entram nos porcos, caem na água. Segundo um amigo meu que estava explicando, que os judeus acreditam na reencarnação. Eles acreditam que esses espíritos obsessores, esses espíritos que trabalham pelo mal, ao reencarnarem, eles reencarnam em pessoas do mesmo naipe que eles. Segundo a forma que esse meu colega explicou. Do mesmo naipe que eles. Então, onde que esses espíritos iriam reencarnar? Junto de uma casta de pessoas onde eles viveriam na miséria, passariam por muitas dificuldades e até mesmo dificuldades éticas, morais e materiais. Portanto, quando se fala em porcos, significa aquilo que não serve para nada, segundo o entendimento judaico. Então eles eram seres que atrapalhavam o processo evolutivo, tanto da pessoa encarnada quanto no mundo espiritual os desencarnados. Mais uma forma da gente raciocinar, mas é importante a gente entender que quando Jesus vai conversar com eles, eles mesmos entendem que eles têm que reencarnar. Sabemos hoje, com Allan Kardec, conforme palavras textuais do codificador da doutrina espírita, no item 6 do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que esses demônios
mas não são do que as almas dos homens perversos que ainda se não despojaram dos instintos materiais. Então são espíritos presos aos conceitos materiais, retrógrados, cheios de preconceitos, cheios de sentimento de vingança, de ódio, de rancor, e se arvoram em juízes absolutos para fazer justiça com as próprias mãos e saírem tomando as ações que eles acham que devem tomar. E nada pior para esses espíritos, zombeteiros, obsessores, dos mais variados níveis, do que uma reunião de desobsessão, por vários motivos. Ali dentro tem equipamentos psíquicos e instrumentos também psíquicos que ajudam a espiritualidade superior a despertá-los para as realidades transcendentes da vida. Todos esses espíritos, ao aprender, vão aprender com o tempo, e às vezes às duras penas, os processos de entendimento para o crescimento superior das mais variadas formas. No episódio observamos o Cristo entendendo-se de maneira simultânea com o médium e com as entidades comunicantes na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é a caça a fenômenos, e sim trabalho paciente do amor conjugado com o conhecimento, do raciocínio e a fé, associado à fé. Então nós temos que trabalhar pacientemente, com determinação, com persistência, termos muito amor por aquilo que a gente vai fazer e conhecer, estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, estudar principalmente o Livro dos Médiuns e raciocinar sobre os fatos e ter muita fé em Deus. Assim nós vamos conseguir desempenhar nosso trabalho, nós vamos conseguir desempenhar nossas atividades. Todos nós estaremos sempre sendo convidados ao trabalho do bem, ao trabalho do amor, ao trabalho da fraternidade. E isso vai depender de cada um de nós lograrmos o êxito necessário, construindo um mundo de mais responsabilidade para todos nós e mais consciente dos seus atos, que a humanidade hoje está agindo de forma autômata, sem consciência de seus atos, no meu modo de entender. Seja no caso de mera influenciação ou nas ocorrências da possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos a ela mesma, em processo de hipnose de que apenas gradativamente se livrará. Nessa possessão profunda, o espírito praticamente domina a mente do médium e todas as suas ações, levando ele a estar numa situação em que ele precisa da ajuda externa. No Livro dos Médiuns esse assunto é muito bem trabalhado. E com isso, a gente tem que ter muita paciência, muito carinho, para poder fazer com que esse médium se desligue desse espírito no momento certo. Não é chegar e arrancar ele dali, que aí tem consequências mais graves, que a gente não vai entrar aqui no assunto, porque o assunto é mais para a gente avaliar o que está sendo dito aqui. É uma hipnose que gradativamente se livrará. Então não vamos tentar tirar essa hipnose desse ser num estalar de dedos. É um trabalho paciente, persistente, com amor, determinação e muita dedicação. Daí ressalta o imperativo de se vulgarizar a assistência sistemática aos desencarnados prisioneiros da insatisfação ou da angústia, por intermédio das equipes de companheiros consagrados ao serviço dessa ordem que, aliás, demandam paciência e compreensão análogas às que caracterizam os enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos segregados nos meandros da hipnose, portas adentro do estabelecimento da cura mental. Aqui já vem mais, o texto fica bem mais amplo, porque ele nos mostra que a assistência deve ser sistemática aos desencarnados, porque prisioneiros da insatisfação e da angústia, por intermédio das equipes de companheiros consagrados ao serviço dessa ordem, que, aliás, demandam paciência e compreensão análogas às que caracterizam. Eu confundi com os slides da frente, por isso que eu li de novo, mas a gente só tem a ganhar quando lê duas vezes. Aos irmãos segregados nos meandros da psicose, portas adentro aos estabelecimentos de cura mental. Então, temos que ter a paciência para lidar com esses espíritos adoecidos, assim como os enfermeiros dos hospícios têm paciência de lidar com aquelas pessoas que ali estão. Muitas das vezes não adianta intelectualizarmos muito o assunto ou com a conversa com eles.
outras às vezes são necessárias intelectualizar o assunto, porque são espíritos que estão nos mais variados níveis de entendimento e de adoecimento, principalmente prisioneiro nessa insatisfação ou angústia. Então, insatisfação, angústia, sentimento de vingança, de revolta, e eles saem falando o que querem e o que não querem, o que sabem e o que não sabem, né? Ou seja, não podemos levar a sério o que eles falam. Portanto, temos que ter paciência, tranquilidade, respeito e saber orientar com sabedoria. Isso é uma atividade que poucos conseguem, poucos têm condições de fazer, porque exige de cada um grau a mais de informação. Agora, não é por isso que então eu não vou ser mais o orientador da minha casa espírita porque eu não estou preparado. Lógico que você está. Você já é orientador, continua. Você pode aperfeiçoar. Sempre que você estiver estudando, você vai estar se aperfeiçoando. Sentindo de perto semelhante necessidade, o nosso amigo André Luiz organizou este livro diferente, de quantos lhe constituem a coleção de estudioso dos temas da alma, no intuito de arregimentar novos grupos ceareiros do bem que se proponham a reajustar os que se veem arredados na realidade fora do corpo físico. Então, o livro é um aporte para todos aqueles que querem trabalhar com a desobsessão e se predispondo a reajustar e ajudar aqueles espíritos que estão presos no mundo espiritual aos mais diferentes comezinhos, aos mais diferentes e intrigantes condições psíquicas. E muitas das vezes são situações muito delicadas que esses espíritos se encontram, necessitando de grande amparo, de grande necessidade de um amor que transcenda as coisas materiais, que a gente procure com isso ajudar esses espíritos da melhor forma possível. Nada mais oportuno e mais justo do que de vez que a ignorância reclama o devotamento de professores na escola, a psicopatologia espera pela abnegação dos médicos que usam da palavra equilibrante nos gabinetes de análise psicológica. Então, ele está dizendo, assim como os alunos reclamam a paciência do professor para ensiná-los, e que paciência os professores têm que ter hoje, né? E assim como a psicopatologia reclama dos psicólogos, nos gabinetes de análise, muita sabedoria, muita condição de equilíbrio para poder ajudar a equilibrar aquelas mentes e saber equilibrar aquelas mentes. Então, tudo são conjuntos de forças que vão ajudar as pessoas a estarem buscando crescer, buscando aperfeiçoar no seu dia a dia. E os trabalhadores da desobsessão têm que estar cientes de que estão sempre procurando aprender, estudar, aperfeiçoar, serenizar ao máximo a sua mente, estarem sempre em oração e sempre vigilantes. A alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos com bastante entendimento e bastante amor para auxiliar os templos espíritas atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples. Então, a alienação mental dos espíritos exige o concurso fraterno de corações amigos. Então, nós aqui na Terra, e ajudado pelos nossos mentores, que sozinho a gente não vai conseguir, ajudado pelos nossos mentores, temos que estar sempre com o coração aberto a fazê-lo isso com amor, com dedicação ao semelhante e com muita disposição de realmente fazer o bem. E nós temos a responsabilidade de ajudar os templos espíritas a recuperar o cristianismo puro, o cristianismo simples, da maior afeição. Então é muita responsabilidade que a gente tem às mãos. É importante estudar, é importante nos orientarmos para podermos estar conscientes daquilo que nós viemos a fazer aqui na Terra e daquilo que nós nos propomos a fazer para ajudar a espiritualidade amiga. Então, vamos trabalhar com espíritos desencarnados em alienação mental, em desequilíbrio, dos mais variados tipos. Não precisam ficar assustados, porque Deus dá o cobertor conforme o frio. Então, nas casas espíritas, a proteção, o tipo de trabalho, que tipo de espíritos que vão a essa reunião, vai estar sempre sendo sob a orientação de espíritos muito superiores para nos ajudar nesse trabalho.
e a gente buscar fazer com que as casas espíritas estejam com o coração aberto a fazer o bem e ajudar na obra do Cristo. Salientando, pois, neste volume, precioso esforço de síntese no alívio aos obsessos através dos colaboradores de todas as condições. Rogamos ao Senhor nos sustente a todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, na obra a realizar, porquanto obsediados e obsessores, conscientes ou inconscientes, arrojados à desorientação. Esse é outro detalhe importante, que a gente peça a Deus que nos ampare e nos ajude, e nos dê força e persistência para termos condições de ajudar aqueles que estão doentes, conscientemente ou não, certo? Sejamos bons colaboradores, sejamos conscientes das nossas responsabilidades, tomemos as melhores providências possíveis, que nesse manual chamado esse livro chamado Desobsessão, é um grande manual de trabalhador para o trabalhador da seara espírita que frequenta a reunião mediúnica. É importante que a gente o observe. No mundo, ou além do mundo, são irmãos que pedem arrimo, companheiros que nos integram à família terrestre, e o amparo à família não é ministério que devemos relegar para a esfera dos anjos, e sim obrigação intransferível, que nos compete abraçar por serviço nosso. Emmanuel Uberaba, 2 de janeiro de 1964, página recebida pelo médium Chico Xavier. Então nós temos que observar que o trabalho tem que ser feito. Nós temos que assumir essa responsabilidade para fazermos esse trabalho de desobsessão. Estarmos sempre vigilantes, estarmos sempre com o coração aberto ao amor, estarmos sempre buscando entender a situação difícil do outro para melhor servirmos a causa do bem. E aí, fica a divulgação do nosso livro. Se quiser conhecer mais sobre homeopatia, alguma coisa sobre homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo. E Reflexões com Jesus, uma coletânea de 53 orações, para que a gente tenha, às vezes a gente não está inspirado para fazer uma oração, a gente lê, que logo depois a gente vai começar a desenvolver as nossas próprias orações.